Bom, para finalizar a nossa aula, nós iremos falar agora sobre o agonista e depois, nos próximos slides, sobre antagonista. Então, toda vez que a gente fala em agonista, vocês têm que ter em mente que o agonista ele ativa, enquanto o antagonista ele bloqueia. Então, toda vez que o medicamento ele for agonista, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar ao receptor, ativando assim o fármaco. Beleza? Deu para entender? Então, o que acontece? O agonista ele sempre vai procurar o sítio de ação, que no caso é o receptor. Quando ele se encontrar com o receptor, ele vai estabelecer um contato, vai fazer uma ligação, ocasionando assim uma cascata metabólica e fazendo com que haja ativação do fármaco. Beleza? Então, um agonista ele sempre vai ativar o fármaco. Vai ser sempre um fármaco que vai procurar o seu sítio de ligação, vai se ligar ao receptor e assim promover a ação. Vai se ligar e vai se ativar. Um agonista ele pode ser parcial, pode ser total e também tem um agonista inverso. O agonista parcial, o que acontece? Conforme ele se liga ao receptor, por mais que ele se ligue em todos os receptores, ele vai produzir uma resposta parcial. Ele não vai produzir uma resposta total. Então, por mais que ele se ligue a todos os receptores, ele apenas vai produzir uma resposta parcial. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir assim a capacidade do metabolismo. Então a resposta vai ser o quê? Parcial, vai ser uma resposta baixa. Já diferentes dos agonistas totais. Os agonistas totais, ele tem a capacidade de que quando ele se liga ao receptor, ele vai produzir uma resposta máxima. Então ele vai aumentar o metabolismo daquela célula para que aquela célula atinja uma resposta máxima do medicamento, uma resposta máxima do efeito terapêutico. Então, essa é uma grande diferença do agonista parcial e do agonista total. Lembre, agonista, ele vai se ligar ao receptor ativando. Então, temos o agonista parcial e o agonista total. O agonista parcial, por mais que ele se ligue a todos os receptores, ele vai produzir uma resposta parcial, porque a capacidade que ele tem de ativar o metabolismo da célula é muito baixa. Beleza? Já o agonista totais, quando ele se ligar ao receptor, ele vai produzir uma resposta máxima. Por quê? Ele vai aumentar a capacidade do metabolismo daquela célula, aumentando assim uma resposta quase que máxima. Beleza? Deu para entender? Não ficou dúvida, né? Bom, agora vamos falar sobre os antagonistas. Os antagonistas, ele bloqueia os receptores, mas ao bloquear os receptores, ele não promove a ação, ele não ativa a célula, diferente do agonista, beleza? Então, por exemplo, assim, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, aqui está um receptor. Suponhamos que você foi lá, suponhamos, tá? E a pessoa tomou um medicamento aonde esse medicamento vai se ligar ao receptor e vai promover uma ação, correto? Ele vai ativar o receptor, tá? Mas suponhamos que essa pessoa ela tomou um remédio errado ou suponhamos que ela tentou se matar. O que acontece? O médico ele vai aplicar um remédio, um antagonista daquele medicamento. Por quê? O antagonista ele vai fazer o quê? Ele vai tentar chegar primeiro que o agonista no receptor. Quando o agonista se ligar ao receptor, ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear esse receptor, ele vai bloquear o receptor, impedindo que o agonista
se ligue a esse receptor. Se o agonista ele não se liga ao receptor, o que vai acontecer? Esse medicamento não vai ser ativo, então ele não vai conseguir fazer a sua ação terapêutica. Então você imagina uma pessoa que acabou se envenenando com medicamento, um exemplo. Ou uma pessoa que tentou se matar tomando chumbinho, um exemplo. O que acontece? Vai se aplicar um antagonista para ele competir com o receptor para que ele possa se ligar primeiro que o agonista, impedindo a ação do agonista. Mas lembrando, o antagonista ele só vai bloquear o receptor, ele não vai ter ação. Beleza? Ele vai bloquear o receptor, impedindo que o agonista se ligue. Beleza? Então, aqui, um antagonista é uma célula que inibe a ação de um agonista, mas que não exerce nenhum efeito na ausência do agonista. A grande diferença entre o antagonista é que possui afinidade, mas não apresenta a mesma atividade intrínseca. Então, ele vai se ligar ao receptor e ele não vai ter ação. Beleza? Antagonista sem receptores. Não se liga ao receptor do agonista, entretanto inibe a capacidade do agonista de iniciar uma resposta. Existe um agonista que ele não precisa se ligar ao receptor, mas mesmo assim ele consegue inibir a ação do antagonista. Ele pode se ligar fora do receptor. Ele se ligando fora, ele vai impedir que o agonista se ligue no receptor. Então, o agonista não vai se ligar ao receptor, porque ele pode mudar a forma do receptor. Ele mudando a forma do receptor, o fármaco não vai reconhecer aquele receptor e vai embora. Tá? Temos também o antagonista competitivo, que é aquele que vai competir pelo receptor do agonista. Então, você imagine que aqui você tem um receptor, você tem uma molécula de um fármaco antagonista e você tem a molécula de um fármaco agonista. Então, o pretinho é antagonista e o vermelho é agonista. O que ele vai fazer? Ele vai competir com aquele agonista pelo receptor. Então, ele vai ser por competição. Aquele que se ligar primeiro no receptor vai fazer a sua ação. No caso, se o antagonista chegar primeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear a ação do agonista. Beleza? Deu para entender? E temos também o antagonista não competitivo, que ele pode se ligar ao sítio ativo ou um sítio alostérico de um receptor do antagonista não competitivo, que se ligando ao sítio ativo de um receptor, ele pode fazer de modo covalente ou com afinidade muito alta, que ambos causem ligação efetivamente irreversível. Então, o antagonista não competitivo ele pode se ligar ao receptor de uma forma irreversível. Então, ele vai lá, se liga primeiro do que o antagonista. O antagonista ele vai se ligar ao receptor de uma forma irreversível, onde ele não irá sair dali. Tá? Beleza? Gente, se eu estiver indo um pouco rápido, é que eu não quero deixar a aula muito extensa e muito longa para vocês. Mas eu vou estar tirando as dúvidas sim. Bom, então o antagonista sem receptor pode ser classificado em antagonista químico e antagonista fisiológico. Os antagonistas químicos inativam os agonistas específicos ao modificá-lo ou sequestrá-lo. Então, os antagonistas químicos, o que eles vão fazer? Ele pode modificar, como eu falei para vocês, eles podem modificar a estrutura do receptor. Então, suponhamos que aqui você tem um receptor assim, certo? E o agonista, ele é assim. Ele vai se encaixar no receptor específico dele, correto? Então, ele ficaria assim. O que acontece com
com o antagonista químico? Ele pode inativar o agonista. Então, o que ele pode fazer? Ele pode inativar o agonista. Então, o antagonista ele pode inativar o agonista, né? Ou ele pode modificar ou sequestrar. Ou ele pode fazer o quê? Mudar a estrutura do antagonista, do agonista. Por exemplo, o agonista não era assim para poder se ligar no receptor? Suponhamos que um antagonista vai lá, interfere no agonista e ele muda a forma, ele modifica a forma do agonista. Então, por exemplo, um agonista que era um triângulo, ele vai ficar redondo, devido ao antagonista ter mudado a sua forma. Então, se ele é redondo, como que ele vai encaixar nesse receptor? Não vai dar. Então, ele não vai ter a ação. Beleza? Deu para entender um pouco sobre o antagonista químico? Ele pode inativar o agonista ou ele pode modificar ou sequestrar esse agonista, de modo com que esse agonista não seja capaz de se ligar ao receptor e, sendo assim, não vai ativar o receptor. Beleza? Já o antagonista fisiológico, ele ativa ou bloqueia mais comumente um receptor, que media a resposta fisiológica, oposta daquele receptor do agonista. Então, o que o agonista fisiológico vai fazer? Ele vai bloquear o receptor do agonista. Vai ficar lá bloqueando o receptor do agonista, impedindo com que esse agonista faça o seu efeito. Então ele pode, como que eu posso falar para vocês? Ele pode bloquear um receptor, ele pode mudar a forma do receptor, impedindo com que assim o agonista se ligue nesse receptor, inativando assim. Então, o químico, né, como a gente falou, ele pode inativar um agonista ou ele pode modificar um agonista. O fisiológico, ele vai bloquear um receptor, né, impedindo que assim o agonista se ligue ao receptor, inativando e assim não tendo a ação terapêutica desejada. Beleza? Gente, então agora depois dessas questões, depois dessas explicações, embaixo nós temos um exercício. Então vocês vão responder esse exercício. Quando terminar de responder o exercício, eu vou mandar as questões de conta e cálculo para vocês fazerem. Beleza? Então desde já agradeço a todos e muito obrigado. Qualquer dúvida pode me chamar. Depois de vocês terem assistido, eu vou chamar vocês para a gente fazer uma conversa legal, para ver o que ficou na dúvida. Tá? Então, aqui eu quero que vocês definam o que é farmacodinâmica, qual a diferença entre agonista e antagonista. Lembra? Agonista ativa, antagonista bloqueia. Quais os tipos de ligações entre fármaco e receptor? Tem lá falando quais são os tipos de ligação. Lembra que eu citei uma da ligação covalente? Existem mais outras 4 ligações. Como podemos dividir o fármaco em relação ao mecanismo de ação? Podemos definir como farmacodinâmica e farmacocinética, né? Que vocês irão ver mais à frente o farmacocinética, mas também a gente pode definir e dividir o fármaco como o fármaco que ativa, né? No caso o agonista, o fármaco que inativa e também podemos dividir quando um medicamento ou um fármaco ele se liga ao receptor, ativando assim as moléculas, né? No caso as células, para mudando a fisiologia daquela célula. Beleza? Então, tem várias coisas que podemos dividir um fármaco em relação ao seu mecanismo de ação. Ele pode inibir enzima. O mecanismo de ação, além de inibir enzima, ele pode se ligar a um receptor. Ele pode também, como que eu posso falar? Falei da enzima, né? Ele pode bloquear uma enzima, ele pode se ligar a um receptor e fazer a sua ação.
assim promovendo o mecanismo de ação, beleza? Então, gente, desde já agradeço a todos, respondam, me mandam e também vai ter a de cálculo, hein? Não esqueça. Desculpe ter ido um pouco mais rápido, é que eu tentei deixar o vídeo um pouco mais curto possível para ajudar vocês. Mas se caso ficou curto demais ou ficou longo, vocês me mandem uma mensagem que nos próximos vídeos eu deixo um pouco mais e tento não acelerar tanto, beleza? Desde já agradeço a todos e muito obrigado.